Seja muito bem-vindo ao nosso programa Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo e a vestir de fato aquele estilo que só você tem, com foco no que você deseja, com foco no que você precisa, sem ficar seguindo regrinhas aleatórias que você nem sabe de onde estão vindo. Por falar em regrinhas, depois, por favor, vão até o meu perfil do Insta e aproveitem que tem uma caixinha de perguntas ainda ativa. Eu preciso que você me mande nessa caixa absolutamente todas as regras que vocês lembrarem, da mais básica à mais esdrúxula. Preciso da sua ajuda para um projeto novo aqui. Então, por favor, depois apareça lá nos stories. Hoje a gente vai falar, como diz aqui o título, sobre como combinar estampas. E apesar de ainda ser, aliás, apesar de já ser 2001, ou ainda, dependendo da sua perspectiva, né? Porque do jeito que as coisas vão, eu aqui tô torcendo para 2022. na ideia de já estaremos vacinados, Bolsonaro já não será mais presidente, coisas do gênero. Então, minha cabeça já tá trocando os tempos. Mas, apesar de ser 2021, eu ainda recebo muitas perguntas do tipo, mas dá para combinar estampa? Pode combinar estampa? Não fica demais? Não fica cafona? Não fica... Como é que é o nome do personagem da Grande Família? Agostinho Carrara? Eu tenho medo, e aí eu não sei se eu uso, se eu não uso. Pode, cara, agora a gente já tá em 2021, já, tipo, faz uma década, mais de uma década, que toda a coleção, se pá, duas já, né, nessa altura do campeonato, tem uma mistura de estampa muito forte. Aí tentaram emplacar o minimalismo para ver se abaixava isso, mas agora provavelmente nada mais vai emplacar como emplacava antes, de você não ter outras opções, né? De você só seguir aquilo, que nem... sempre tem a discussão sobre a calça de cintura baixa, ela volta, ela não volta, e no Vestir Intencional sobre como usar moda, eu até falei sobre isso. Falei, olha, a tentativa existe, e pode ser que a gente chegue lá, porque a gente já tá ali nos anos 90, e 2000 zerinho já é vintage, então é bem possível que em algum momento alguém consiga descer a cintura da calça com maior aderência. Várias personalidades e etc. já estão usando, né? Se você for pegar essas menininhas mais novas, tipo Gigi Hadid, aquela Kardashian lá, que é modelo, enfim, vira e mexe elas aparecem com essas calças. Mas eu duvido que a gente consiga não, que a moda consiga chegar num ponto que não, tá todo mundo usando isso, e é só isso que vai oferecer. Então, assim, apesar de já terem até tentado dar uma acalmada na mistura de estampas, porque, de fato, já bastante, né, tudo, sempre a gente vê mistura de estampas, não sai, porque é um jeito de você aproveitar aquilo que você tem, é um jeito de você trazer mais personalidade, porque você pode ter peças parecidas com as de outras pessoas, mas o jeito de usar é só seu. E aí, misturando estampa, a forma como você mistura estampa, ajuda a trazer essa personalidade. Então, você não tem que ter medo. O que não quer dizer que você precisa usar estampa ou combinar estampa. Como eu sempre falo aqui, é importante que você olhe para o seu padrão de estilo. E pode ser que, de fato, dentro do seu padrão de estilo, não seja uma coisa de combinar estampas, ou se tiver estampa, né? Porque talvez seja uma coisa muito mais pro liso. Você precisa analisar o seu caso. Você não precisa usar. Por quê? Às vezes é só isso mesmo. É o que eu sempre falo dos acessórios. Todo lugar fala-se que não, acessório tem que usar, porque acessório traz variação pro look, porque o acessório isso, porque o acessório aquilo, porque você tem que ter um monte de acessório. Tem gente que não tem que ter e fica melhor sem, porque não tá no padrão da pessoa. Então pode ser que a estampa não esteja no seu padrão. Você não tem obrigação de usar o negócio. Porém, eu incentivo que você experimente e que você olhe com carinho para entender se você não precisa usar porque de fato não é o seu padrão, não tem a ver com o seu estilo, não tem a ver com o que você quer comunicar, ou se você só tem receio. E muitas pessoas acabam se perdendo do próprio estilo aqui, de tentar usar um negócio que não tem a ver com elas, porque elas acham que tem que usar, mas também tem o povo que não usa um negócio que é super do próprio estilo, porque acha que não pode. Eu até postei essa semana, tem uma foto preta e branca no meu feed que eu estou gargalhando, que eu falei de todas as coisas que eu achava que eu não podia usar, que eu tinha medo, mesmo que tivessem a ver comigo, mesmo que eu gostasse. Então, assim, analisa com carinho. Precisar você não precisa, mas isso é porque você de fato não precisa ou isso é porque você tá com receio. Então, essa é uma coisa que eu acho importante que a gente considere aqui quando a gente está falando sobre
o uso de estampas ou de qualquer outra coisa. Você pode combinar, você não precisa combinar e você talvez não precise nem usar estampa, mas analisa. Aí tem uma pergunta que eu sempre recebo que é: estampa não é uma coisa mais difícil de combinar? Se eu quiser que meu armário funcione, não é melhor ter mais coisas lisas do que mais coisas estampadas? Não. Se você quiser que seu armário flua, o seu armário precisa combinar com você e ele precisa combinar com o seu estilo. A estampa ela pode ser até mais fácil de combinar, na medida em que, dependendo da quantidade de cores que você tem ali, você consegue combinar cores que você não teria tanta facilidade de colocar juntas, porque a estampa vai funcionar como que eu sempre chamo de elemento de transição. Então ela pode ser muito mais versátil no seu guarda-roupa do que uma peça lisa, mas ela tem que combinar com você e tem que combinar com o seu guarda-roupa. Eu vou compartilhar aqui um pouco a minha tela para a gente olhar para essa questão das estampas. Deixa eu pegar aqui alguma coisa estampada para a gente pensar. Por exemplo, essa blusa aqui. Essa blusa a gente tem o fundo preto, aí tem verde, tem azul, tem amarelo, tem vermelho, tem umas cores intermediárias, né? Um verde um pouco mais claro, um verde um pouco mais escuro, tem uns toquinhos de branco. Só que você tem todas essas possibilidades que eu deveria ter contado quando eu estava falando, porque agora eu já não lembro quantas cores tem aqui, mas deve ter, sei lá, umas 6 cores, pelo menos. E, aliás, estou vendo aqui que acho que não é nem preto. Talvez seja... Não, é preto. Então, todas essas cores você pode combinar. Aqui, ela tá usando essa roupa com uma calça preta, que é do fundo. Ela cria um efeito diferente e ela traz até um pouco mais de sobriedade para essa estampa, porque ela tá usando uma cor mais escura, com o fundo mais escuro, e ela cria esse senso de continuidade dessa destacada, mas o preto ajuda a conter. Porém, ela poderia pegar qualquer uma dessas cores aqui. Quer ver? Deixa eu... Deixa eu ver o que eu vou colocar de estampado nesta pessoa. Bom, aqui poderia ser um detalhe. Na roupa em si ou na peça inteira. E aí aqui ela poderia ter alguma coisa, sei lá, se fosse um negocinho, tipo um quadriculado, alguma coisa assim, eu não vou conseguir fazer o que eu tava pensando aqui. Mas ela poderia ter qualquer outra estampa dessas cores. Então a estampa ela pode ser mais fácil de combinar, porque ela tem mais cores do que se fosse só uma blusa verdona, por exemplo. Se isso aqui fosse uma blusa verdona, a gente ia ter 2 blocos de cor e ela ia ter um pouco mais de dificuldade de combinar, porque esse verde ia pedir determinadas características de cores em outras peças, dependendo do estilo e do objetivo, que essa estampa permite muito mais possibilidades. Então, deixa eu ver aqui. Por exemplo, essa blusa aqui rosa. Ela tá combinando com preto e com branco, que são cores que a gente vê nessa estampa. Então aqui a gente tem o branco, tem o preto. Ela poderia fazer uma coisa toda nesse rosa para dar continuidade, ou ela poderia combinar com alguma outra cor que entrasse com esse rosa. Por conta do rosa, não precisaria ser uma cor neutra. Então poderia ser, sei lá, uma cor da mesma intensidade desse rosa. Essa cor precisaria estar na saia? Não. Essa cor ou estampa que ela estivesse combinando poderia estar no tênis, poderia estar na bolsa, poderia estar no colar, poderia estar numa pulseira, poderia estar num brinco, poderia estar num detalhe da cabeça. Então, a estampa você não precisa ter medo de combinar. Aqui, por exemplo, ela tem uma estampa super colorida embaixo, em cima é só... Eu tô compartilhando a tela no YouTube, gente. E em cima, a estampa... ela tem só 2 cores, que estão na estampa de baixo. Você tá vendo como ela tá aqui com lilás e branco? Poderia ser só branco, poderia ter um azulzinho aqui também, poderia ter um amarelo, poderia ter um verde, poderia ter qualquer outra cor. E, de novo, aqui ela tá com a blusa. Isso aqui poderia ser uma faixa no cabelo e essa blusa poderia ser lisa. Então, você tem muitas, muitas possibilidades aqui quando a gente fala de mix de estampa do mais extremo, do mais ousado, até o mais discreto. Por exemplo, aqui, tudo neutro, tudo da mesma cor. Apesar de serem 2 blocos grandes e tal, que é uma coisa que a gente pode até entrar sobre isso. Mas você não precisa combinar tudo, você não precisa ficar com medo de combinar. Tudo depende da forma que você tá usando essa estampa aqui no seu look. A estampa ela pode ser mais fácil desde que a estampa esteja dentro do seu estilo. E quando eu falo
a estampa dentro do seu estilo entra num outro ponto que às vezes eu recebo perguntas ou comentários, que é o seguinte: eu não uso estampa de uma forma geral porque eu não compro, porque eu fico com medo de enjoar daquela estampa. E aí eu te pergunto, será que essa estampa tem o seu estilo? Será que você está combinando sempre do mesmo jeito? Será que você pode variar a peça de alguma forma? Por quê? Não é a estampa. A gente tem estampa quadriculada, a gente tem estampa, e dentro do quadriculado você tem uma série de possibilidades, você tem uma série de possibilidades de floral, você tem uma série de possibilidades de poá, você tem uma série de possibilidades de listra, de estampa de estrela, você tem, enfim, e mesmo quando eu falo, estampa de estrela, tipo, estampa de estrela é um negócio, pode ser uma estrela, podem ser várias, pode ser multicolorida, pode ser grande, pode ser pequena. Você tem muitas possibilidades quando a gente fala da estampa, e muitas vezes muitas pessoas ficam com medo de usar a estampa porque elas pensam na estampa. E aí é o que eu sempre falo, que é o erro de tirar a parte pelo todo, porque você não olha para dentro da categoria e filtra aquilo que faz sentido para você. Você pensa estampa, ponto. Só que se você é uma pessoa estampa poá, uma pessoa estampa listras, uma pessoa estampa floral, uma pessoa misturando essa estampa, uma pessoa estampa onça, tem diferença. E aí tem um ponto, só pra gente pensar na questão da onça, que agora eu lembrei de uma cliente queridíssima que ela só conseguiu usar um tipo de onça e tá bom. Só digitei onça estampa. Nem todas são com marrom, nem todas são do mesmo tamanho, nem todas têm a mesma padrão. Você vai ter algumas estampas que são estilizadas, tem um lugar onde essa estampa está posicionada. A estampa posicionada num detalhe da manga e num detalhe da barra é diferente da estampa posicionada numa calça. E repara como aqui a gente tem duas calças que não tem nada a ver uma com a outra. E essa saia também não tem nada a ver. Porque não é só um jeito, você precisa descobrir qual é o seu. E provavelmente você está enjoando porque você está olhando para o negócio maior. E aí, quando a gente fala de estilo, a gente tem que olhar afunilando, olhar para o seu padrão. Então, puxa dentro da categoria o que funciona para você. E aí é um outro ponto. Beleza, Érica, eu puxei dentro da minha categoria, eu comprei, tinha tudo a ver comigo, eu amava aquela estampa, eu ainda gosto, porém deu uma enjoada. Aí a gente tem que lembrar de alguns pontos. Tem a história da lei de Pareto, que 20% do nosso armário é usado em 80% do tempo. Então, talvez você tenha que dar uma variada. Provavelmente também você deve estar combinando essa estampa sempre da mesma forma. Então, vamos supor que, sei lá, você comprou a calça aqui de onça que eu estava mostrando antes, que estava com uma blusa preta na foto. Você sempre usa com a mesma blusa preta. Ou usa com uma blusa preta, uma blusa cinza, ou, no máximo, quando você está muito ousada, com uma blusa branca. Mas entre uma blusa e uma camisa tem variação. Você pode experimentar com sobreposições, você pode experimentar com outro tipo de peça, você pode fazer infinitas coisas aqui. Só que aí a gente compra essas peças e acha que vai ser difícil combinar e não experimenta. Você precisa experimentar para entender qual que é a que vai fazer mais sentido para você. E aí a gente entra no ponto que às vezes também é o jeito como você tá usando a peça. Tem um vídeo antiguinho já aqui no canal, porque isso já faz uns 4 anos. 2017 para 2021, 4 anos. Tem um vídeo aqui com a Flávia Ferrari, que a gente fez a consultoria dela em 2017 e tem... A Flá tá no Insta? Não sei se ela tá aí ainda. Flá, se tiver aí, dá um alô. Tem um vídeo com a Flá, que ela tinha uma saia lá no guarda-roupa dela, aliás, uma blusa no guarda-roupa dela, que já tinha usado bastante e tal, e quando a gente foi fazer a montagem de looks, a gente experimentou colocar essa blusa como uma saia, e aquilo rendeu muitos looks. Então, às vezes, você pode, inclusive, repensar a possibilidade da peça. Por quê? Quando eu estava perto do rosto, provavelmente ela estava vendo sempre, usava sempre do mesmo jeito. Quando a gente afastou aquela estampa e pensou em outras possibilidades, ela ganhou um gás novo, porque esteticamente ali os padrões da estampa tinham a ver com ela. Então é importante também que você pense se você está usando a estampa em si do mesmo jeito e se tem alguma coisa no jeito da peça que você pode mudar para dar uma vida nova para a peça também. Porque aí você mantém a estampa que você gosta, mas tira esse ar mais cansado de você sempre repetir a mesma coisa ou as mesmas coisas. Faz sentido para vocês? Deixem aqui comentários no YouTube. Já vi que a Rafa é uma mix de estampas. A Paula tá falando que o Agostinho é ícone. Eu anotei uns pontos aqui pra gente falar ainda. Galera do Insta, compartilho tela sempre pelo YouTube. Então, daqui a pouco eu vou compartilhar a tela de novo para comentar mais umas coisas que eu separei aqui de dúvidas que eu recebo muito sobre esse assunto. E, então, é melhor que você mova para lá. Deixa eu separar aqui. Aliás, já que a Paula falou da Agostinho Carrara, eu vou falar justamente disso. Como que eu cuido para não ficar demais quando eu tô misturando estampa? Eu vou até deixar aqui na tela da onça.
Bom, aqui tá na tela da onça ainda. Esses jeitos aqui, cada um tem a sua forma, né? Então, por exemplo, aqui essa saia, ela não tem tanto contraste entre as cores, a estampa tá um pouco mais embaralhada, o fundo da estampa conecta bastante com a camiseta. A camiseta, além de ter uma cor neutra, ela tem uma estampa, mas ela tem uma estampa localizada e simples. Quem viu o aulão no Story sobre como combinar camiseta de banda, repara aqui que é o que eu falei da fonte. Fonte mais reta, fonte sem tantos detalhes, sem outras informações na camiseta, e torna essa camiseta quase neutra. Quase você não percebe que isso aqui é uma mistura de estampas, mas a mistura de estampa também pode ser entre uma localizada e uma estampa corrida. E aqui ela ainda tem o lenço. E o lenço é super discreto, porque ele é pequeno, ele tá com uma cor super próxima da camiseta, que tá com uma cor bem próxima à da saia, que é um efeito completamente diferente dessa combinação de estampas, que também é uma saia de onça, mas o padrão dessa estampa, ele tem a sua variação dentro dele. Então tem um pedaço que é mais claro, ele tem um pedaço que é mais escuro, você tem essa estampa localizada da camiseta, ela é maior, ela tem mais cores, ela tem mais detalhes. Então tudo isso aqui interfere na forma como a gente percebe esse look e esse look, que são tipo uma saia de estampa com uma camiseta. É isso que eu sempre falo, olhar pro detalhe. Então, aqui a gente já tem, extrapolando, você tem a estampa de onça tá num casaco, aí você tem uma saia estampada e você tem uma camiseta estampada. As cores, elas são mais próximas, então se você gostar desse tipo de coordenação com várias estampas e estampas ocupando todas as peças que você tem, manter a cartela um pouco mais próxima pode ser um jeito de você dar uma segurada nisso. Ou manter a cartela um pouco mais neutra, que essa aqui tem a cartela mais neutra, enquanto essa tem um toque de laranja, tem um toque de amarelo, tem um toque de vermelho e das outras cores que estão, principalmente na estampa localizada da camiseta. Agora, aqui tem um outro ponto interessante, na verdade, 2 pontos que podem te ajudar a dar uma dosada nisso, que são: o tamanho das estampas é diferente. Essa estampa aqui, ela é um pouquinho menor, aí você tem essa estampa que fica um pouco maior, até por conta do contraste, e aí você tem esse quadriculado, que das 3 acaba ocupando um pouco mais de espaço, porque o quadrado, ele é um pouco maior do que as listras e do que esses pontinhos da onça que a gente tem aqui. Então, distribuir a proporção das estampas pode ajudar a trazer mais movimento. Da mesma forma que você distribuir o tanto que cada estampa aparece no look. Esse é um ponto para você dosar. Então, por exemplo, se ela tirasse o casaco e ficasse só com a camiseta e a saia, a camiseta ia ocupar um pouquinho menos de espaço e a gente ia ter uma diferença entre as estampas da camiseta e da saia, mas ia ser um efeito muito mais chamativo, mais ousado, mais descontraído do que com o casaco por cima, porque a gente já vê esses 2 blocos quase do mesmo tamanho, enquanto o casaco aqui ele dá uma dosada. Quem vê de costa só vê uma estampa, quem vê de frente vê mais do casaco e depois igualmente distribuído do resto. Então você pode pensar na estampa dessa forma. Como que você faz, então? Tamanho, proporção, e você pode começar aos poucos, que é o que eu estava falando até desse outro look. Esse aqui pode ser um exemplo. É uma estampa corrida na parte de baixo, com uma estampa localizada discreta na parte de cima. Ou então poderia ser num brinco, poderia ser num colar, poderia ser em outro detalhe, que é aquilo que eu sempre falo. Não precisa ir... quando a gente fala de combinação de estampas, por exemplo, você não precisa começar... vou colocar uma calça e uma blusa de manga longa, que aí são 2 baita blocos da estampa. Não, você começa com a calça e um brinco, ou você começa com a blusa e um detalhe na fivela do seu cinto, ou você começa com algum outro detalhe ainda menor, tipo uma estampa localizada e um laço estampadinho no bico do seu sapato. Então você tem muitas possibilidades aqui para explorar. Você não precisa ir full on Agostinho Carrara se você tiver medo, mas você pode começar a experimentar para fazer aquele filtro, inclusive de eu não uso porque não é meu, ou eu não uso porque eu tenho medo de fazer isso. Rafa falando que tá fazendo sentido. Jaqueline falando, eu tinha uma saia amarela florida que eu amava combinar com uma blusinha listrada. Então, tem como você combina, tem as cores, tem a ver com você, tem as modelagens dessas peças. Quando você falou saia amarela florida, não necessariamente era assim, mas eu não imaginei uma saia reta que nem a da foto que eu tava mostrando com um casaco de onça. Eu já imaginei uma saia com tecido fluido e meio plissada, uma coisa mais esvoaçante. E aí, se a sua blusa era uma regata, era uma blusa de alcinha, era uma blusa de manga, era uma blusa de manga curta, era um tricôzão, todas essas coisas vão criar efeitos diferentes na forma de se coordenar. Então é importante que se entenda qual é o seu, qual funciona para você.
tanto no geral que você tem demais, quanto em determinados momentos da sua vida. Eu sugiro, Jaqueline, que você pense, até se você tiver alguma foto dessa imagem, puxar essa foto de novo, dessa coordenação, e olhe para ela. Vê como estão as linhas, como que estão as proporções, como que as cores se conectam. Por que será que você gostava dessa combinação? Isso pode te ajudar bastante. Não se esqueçam de deixar o seu like nesta live. Se você está curtindo esse conteúdo, se está te ajudando, se você já pensou em jeitos de coordenar as estampas que estão paradas no seu armário, deixa o seu joinha aqui, que é super importante pra gente. Se você está vendo a gravação desse Vestir Intencional, deixa um comentário aqui, o que você está aprendendo com essa live. Se você está aqui no chat, conta aqui, o que você está pensando em experimentar com as ideias que eu estou falando agora. A gente tem um outro ponto, que é, estampa engorda? Estampa não é comida. Estampa não é o seu hormônio. Estampa não é infinitas coisas do seu corpo que podem fazer com que engorde ou emagrece. Mas, sobre essa questão de ampliar a percepção que a gente tem do corpo, tudo depende da proporção, depende do lugar que essa estampa ocupa, depende da sua proporção corporal, depende do contraste dessa estampa. Por exemplo, uma estampa grande numa pessoa pequena vai ter um efeito diferente de uma estampa grande numa pessoa grande. Uma estampa com um contraste alto vai ter um efeito diferente do que uma estampa com contraste baixo. Então, por exemplo, aqui a gente não tem muito contraste. Tem um preto com um cinza, é um contraste médio. Ele não é um contraste exatamente baixo, porque não é um chumbo, mas ele não é um contraste tipo preto e branco, que seria um contraste bastante alto. Aqui a gente já tem um contraste mais alto nessa peça, porque é preto com branco. Então, mesmo que essa estampa não seja tão grande, a gente vai perceber essa estampa como um pouco maior, porque o contraste pode dar essa percepção. E quando a gente fala de contraste, aqui é o mesmo tamanho, praticamente, entre o que é preto e o que é branco. Mas, por exemplo, essa camiseta, o jeito como a gente percebe essa estampa aqui preta num fundo branco é diferente do jeito que a gente percebe um fundo preto numa estampa branca. Então é importante perceber sobre isso. Alicia falando, eu coloco o like no início, que é o mínimo que faço por um conteúdo tão interessante. Yay! Obrigada, Alicia! Então a gente precisa olhar para essas proporções. A Débora tá falando, eu amo estampas, mas eu tenho dificuldade de usá-las na parte de cima. Sou baixinha. Fala um pouco disso, por favor. Então, aqui são dois pontos diferentes. Por que será que você tem dificuldade? Às vezes é uma questão com a sua proporção corporal, como você percebe a parte de cima do seu corpo. Você percebe a parte de cima do seu corpo, ela é mais ampla do que a parte de baixo? Porque se você trouxer uma estampa para a parte de cima e colocar uma parte lisa na parte de baixo, você vai, ó, por exemplo, aqui essa saia ela até tem alguma amplitude, só que essa blusa tem uma baita estampa, e além dessa blusa ter uma baita estampa, ela é mais fechada, mais quadradinha. Então isso aqui faz com que esse pedaço do corpo pareça um pouco mais forte. E aqui, como ela tá andando, a gente não percebe tanto isso, mas se ela parar, provavelmente essa saia vai cair um pouco mais reta. E aí a gente vai perceber esse corpo dessa forma, o que é diferente da questão da altura. Mesmo assim, nesse caso, pode ser que tenha alguma questão também com a altura, e aí é importante você avaliar com que outras peças você está coordenando, porque aqui ela está usando uma saia midi, ela tem essa sandália que cria essa linha, ela tem essa outra linha, ela tem essa outra linha, e ela ainda tem essa e essa linha. Várias horizontais que podem fazer com que o olho corra mais para o lado e deem essa percepção de que fica mais baixa a imagem. Mesmo assim, não é necessariamente um problema, tem que ver como você se sente em relação a isso. Deixa eu pegar uma outra imagem aqui pra gente pensar. Ó, aqui, é a mesma lógica que eu tava falando. Até tem a saia plissada, mas essa saia plissada, ela cai um pouco mais reta aqui, enquanto que a gente tem esse bloquinho aqui em cima com essa estampa. Então a gente olha um pouco mais pra cá primeiro, pra depois olhar pra cá. E nesse caso, não é a estampa em si que tá criando esse efeito, é essa linha com essa linha, com essa linha, com essa linha. Se ela tivesse com... Você percebe como isso aqui já muda a forma como a gente vê? Ou então se ela tivesse, sei lá, com uma meia preta, ou se fosse uma calça preta, alguma coisa assim. Então a questão não é na estampa em si, é na forma como isso é coordenado, dentro do contexto do look.
Eu exterminei estampas do armário por conta da idade. Chegando nos 40 já passei, eu fui tirando e hoje eu sinto um vazio no armário, porém não me sinto à vontade comprando. Pesa a questão da idade. Catilce, é o que eu acabei de falar aqui sobre não existe só um tipo de estampa, existe o tipo de estampa que funciona para você, o jeito de combinar que funciona para você. A estampa, ela também interage com as outras informações do look. Então, por exemplo, uma estampa num blazer vai ter um efeito diferente de uma estampa numa camiseta de babado. Por favor, não tirem dos armários de vocês coisas que vocês gostam e que vocês sentem que as representam. Adaptem essa informação para a nova necessidade que você tem por qualquer questão que seja, mas não tirem, porque vocês vão tirar o próprio estilo do armário. Tá vendo? A Catiça falando que ela tirou um negócio que ela gostava e ela se sente, ela não fica à vontade, tipo, ela sente que tá um vazio no armário. E essa questão da idade é absurda. Inclusive, Catiúcia, tem um estilo livre aqui no canal que é Estilo Idade. Recomendo que você assista a gravação dele quando a gente acabar esse programa aqui, esse Vestir Intencional, porque eu acho que vai ser bem interessante de você assistir. Alderê falando, eu consigo misturar a estampa, mas eu tenho dificuldade quando, além da estampa ou da cor, existe a textura. De novo, tem que entender qual é o seu padrão, qual é a textura, como que essa informação está distribuída. Você tem infinitas possibilidades aqui, mas não eliminem um negócio sem explorar as diferentes possibilidades, porque você mexe num detalhe, você já mudou a forma como você percebe aquilo. Deixa eu ver aqui. Olha, até bate, eu tinha notado uma coisa que eu recebo de vez em quando, não é sempre, mas bate com a dúvida da Catiúcia. Como que eu faço para não ficar com cara de menininha quando eu misturo estampa? Vamos falar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem várias estampas. Uma estampa não tem o mesmo efeito da outra. Essa estampa de cereja, mais delicadinha, mais lúdica e tal, ela vai ter uma mensagem muitíssimo mais doce do que essa estampa aqui, que é de animal, mas ela é preta e branca, ela tem um impacto um pouco maior, que já tem um efeito completamente diferente de uma estampa quadriculada ou de uma estampa de listra. Então, olha pro tipo de estampa que você está coordenando em primeiro lugar. E olha para essas linhas, vê como que a informação não quer dizer que você não pode usar a estampa de cereja se você achar que você já passou de determinada idade, mas que a estampa de cereja ela vai ser um elemento mais lúdico. Então, o que você pode trazer para essa estampa de cereja ou como você pode usar essa estampa de cereja? Usar essa estampa de cereja num detalhe da sua peça vai ser diferente de usar essa estampa de cereja num vestido de saia rodada, de cintura marcada, de frufruzinho na manga. Então, percebe as diferenças dos detalhes? Quer ver? Se a gente pegar aqui, estampa de fruta, que também é uma estampa que pode ser um pouco mais lúdica e, consequentemente, mais delicada. Essa estampa é diferente dessa estampa. Aqui a gente tem cores um pouco mais sóbrias e um toque de amarelo. Aqui a gente já tem mais cores coloridas. Tem um fundo branco, mas tem um pouco mais de cor. O que em si não diz tanto, depende do contexto. Nesse primeiro aqui, a gente tem linhas mais retas, tem essa coisa meio camisa. Apesar da manga ser levemente frufruzenta, a gente tem uma coisa de linhas mais secas e mais retas. Aqui, a gente já tem camadas de babadinhos. Que apesar de ter também um pouco de linha reta, isso deixa mais doce. Então é como você está combinando. Essa estampa aqui, numa camisa, ela seria lida de forma diferente do que nesse vestido com babados. E se esse vestido com babados fosse uma saia, vou fingir que isso aqui é uma blusinha, vai. Percebe como a gente lê isso aqui diferente? Agora, e se isso aqui fosse rosa? Não tem essa de rosa é cor de mulher, menina e azul é cor de homem, tá? Pode usar azul, pode usar outra cor. Só tô mostrando diferentes efeitos. Vou pegar aqui para ser neutra um verdinho mais bebê, vai. Ó, se fosse só na blusa de alça, a gente já ia ter um efeito. Agora, e se nessa blusa a gente tivesse um frufruzinho? Você percebe que isso aqui vai mudando a forma como a gente enxerga?
não é a estampa, é o jeito como ela é vista. Então, você pode trazer outras informações que sejam um pouco mais sóbrias para rebater essa coisa da jovialidade que algumas estampas podem carregar. Elas podem carregar na cor, elas podem carregar nas linhas, elas podem carregar na estrutura do tecido, elas podem carregar na modelagem. Então, analisa todos os elementos da peça. Inclusive para as alunas do Liberty, das alunas que fizeram a turma passada, mas quem está nessa turma vai chegar lá, a escala das mensagens que vocês recebem no curso, aquela escala que eu montei para vocês, ela ajuda bastante nesse aspecto. Então, usem a escala aqui também, porque isso vai fazer bastante diferença para vocês analisarem e adaptarem. Deixa eu dar uma olhada aqui se temos mais alguma mensagem. Então, Carla, a Carla tá falando, eu sempre usava estampa e eu gostava, mas eu tô numa fase de comprar peças mais lisas. Parece que estampa não me representa mais. É possível? Então, primeira coisa que você tem que olhar é o que eu estava falando no começo. Você parou de gostar porque você está olhando para a estampa como se todas as estampas fossem iguais, ou você parou de gostar tanto porque você de fato está numa outra fase que outras características do seu estilo precisam aparecer. Porque se você gostava tanto, pode ser que seja mais uma questão de adaptar o jeito como você está usando essas estampas do que de simplesmente migrar para as peças lisas. É importante analisar com carinho essa mudança. Eu amo quando você faz as intervenções da foto. Eu adoro ficar rabiscando, gente. Hoje eu me sinto enrolada no papel de presente com estampa. Não me representa muito, não. Lícia, de novo, qual que era a estampa? Qual que é o padrão da estampa que te representa? O que ela diz sobre o seu estilo e como você pode adaptar essa informação, que é o que eu sempre falo aqui, gente. Estilo é um negócio que não muda. O que muda é a nossa imagem, que é o que está fora. Então, hoje, você pode trazer essa informação do seu estilo, amanhã você pode trazer essa informação do seu estilo, depois de amanhã você pode trazer essa informação, mas isso aqui já está aqui. Às vezes você pode fazer essa informação do seu estilo, mas você precisa entender primeiro qual é o padrão para depois trabalhar com essas oscilações. Sempre pelo padrão, nunca pelo genérico. Ah, eu gosto de misturar tal coisa. Beleza, eu gosto de usar só o liso. Beleza, mas como? Porque dentro do liso a gente vai ter um padrão, dentro da estampa a gente vai ter um padrão, dentro da mistura a gente vai ter um padrão. É preciso que você analise os seus elementos aí que não se repetem, que se repetem, que não se alteram, que são a parte do seu estilo para jogar com essas informações. Esse negócio do estilo que não muda, ele é tão engraçado, porque vira e mexe eu pego alguma coisa antiga. Eu até postei no feed, aquela foto que eu postei do time esquisita no feed do meu Insta. Eu peguei aquela foto e olhei pro vestido e falei, puta, eu adorava esse vestido. E eu entendo totalmente por que eu adorava aquele vestido. Porque ele tinha muitos elementos que tem a ver com o meu estilo. Quando eu não fazia a menor ideia de qual era o meu estilo. Porque eu era criança ali também. Devia ser o quê? Aquilo devia ser, eu tinha uns 12 anos, 13 por aí, naquela foto. Nem ia ter como ter ideia, não ia nem ter formado completamente, mas já estava ali. Então, sempre tem aquela coisa que não vai mudar. Saia estampada para gordinha, qual o melhor tipo de estampa? Elaine, como eu falei aqui, a estampa em si não engorda. Depende das suas proporções, depende da modelagem da saia, do tecido da saia, da forma como você mistura isso. Tanto que uma saia com uma estampa pequena para uma pessoa grande pode ter um efeito de ampliar mais do que uma estampa grande teria nessa pessoa. Então, é importante analisar os detalhes da estampa. E, gente, um outro ponto super importante aqui. Não interessa se é gordinha, se é magrinha, se é meio termo, se é o que for. A sua proporção corporal. Não existe um corpo gordo. Um corpo mais gordinho ou um corpo mais magro, ele pode ter o quadril mais largo e o busto mais cheio, ele pode ter menos busto, ele pode ter a linha mais reta num pedaço do corpo, ele pode ter uma linha mais curvilínea no outro. Não existe dois formatos de corpo, tipo, o gordo e o magro. Existe o seu, as suas interações. Então, olha pro seu, entende as suas proporções. Explicar melhor o que significa diminuir o contraste. Imagina numa escala do branco até o preto, com os cinzas ali no meio. Entre o branco e um cinza bem clarinho, você vai ter um contraste baixo. Entre o preto e um cinza chumbo, que é um cinza mais alto, você vai ter um baixo contraste. Entre o branco e o cinza médio, você vai ter um contraste intermediário. Entre o cinza médio e o preto, você vai ter um contraste médio. Entre o branco e o preto, você vai ter um contraste bem alto. Quanto maior o contraste, pode criar esse efeito de você perceber a estampa
vai evidenciar mais o desenho da estampa. E aí, quando você tem baixo contraste, aquela estampa começa a se embaralhar um pouco mais para o seu olhar. O olho, ele corre com mais facilidade. Por exemplo, eu tô com uma estampa super pequena. Essa estampa, para o meu tamanho, é uma estampa pequena, porém, porque o fundo dela é claro e a estampa é escura, eu consigo usar com mais facilidade do que se isso aqui fosse, sei lá, branco com pintinha cinza. Se fosse branco com pintinha cinza claro, esquece, eu nunca ia conseguir ter essa camisa, porque não tem a ver com o meu estilo, começa daí, e porque ia ficar muito pequenininho, muito delicado para mim, que sou uma pessoa grande. Então, a estampa ajuda a quebrar essa ideia de que a estampa é pequena, o contraste ajuda a quebrar essa ideia da estampa ser pequena demais. Olha lá, Deviane falando, meu marido só tem a barriga grande, é super magro nas pernas, nos braços, o rosto fino, só é barrigudo. Gente, corpos tem várias proporções. Não é só o desenho da figura geométrica ou da fruta, não é só a altura, não é só se é gordinho, se é magrinho, não, cada corpo tem a sua proporção específica e uma proporção pode interferir na forma como a gente enxerga a outra. Então, é importante que a gente olhe dessa forma. Muita gente tem uma percepção distorcida do próprio corpo por conta disso, porque pensa só em coisas... É o que eu estava falando até no feed do Insta de novo essa semana. Em vez de simplificar, compra informações que são simplistas. A maioria das informações que a gente encontra sobre estilo são simplistas. E estilo não precisa ser uma coisa super complexa, você não precisa ser profissional de consultoria para conseguir se entender com o seu armário, mas você tem que tomar cuidado com essas regras simplistas de pode isso, não pode aquilo, ou só tem esse caminho, ou só tem aquele caminho. Existe um monte de possibilidades que você mexe com uma e com outra, e isso vai alterando a sua percepção. Então, não se prendam por idade, não se prendam por um olhar genérico para o corpo, não se prendam por uma coisa do tipo, a estampa. Não é a estampa, são várias estampas. Então, olhem para o seu, estudem o seu caso para se apropriar dessas informações. Muito bem, aqui já são 12h15, que horas são no Brasil? 11h15? Vou encerrar por hoje o nosso Vestir Intencional, quarta-feira tem 9h15, eu estou viajando nas ideias, 9h15 no Brasil, quarta-feira a gente tem Estilo Livre, aqui às... Que horas é o Estilo Livre? 5 horas do horário de Brasília, né? Às 5 horas do horário de Brasília, 5 da tarde, 17 horas do horário de Brasília. Sábado que vem tem mais Estilo Livre. E alunas do Liberte Seu Estilo, que por acaso estejam aqui me vendo nessa hora, a gente se encontra já já no nosso Boas-Vindas lá do curso. Um beijo para vocês e até!